Bem, amigos, eu vou fazer um papo rápido. Como eu tenho procurado melhorar minha energia e levar você a pensar um pouquinho para ver se você acha alguns pontos que você possa melhorar também. E antes eu quero recordar uma coisa que foi muito importante para mim, esse papo do Dr. José Augusto. Quando ele falou nos três cérebros. Então, a gente nota que as pessoas esquecem, às vezes, desses três cérebros. Quando a gente vai reavaliar a nossa vida, tem que lembrar sempre da importância, dos intestinos, do coração e do cérebro. Então, lembrar que eles são interligados e a gente precisa deles para manter as células. eh, Alimentadas, alinhadas, saudáveis. Então, eu achei muito legal quando ele fez essa abordagem e eu passei a dedicar mais carinho para isso. Ele também comentou no papo dele que nós somos seres de luz. E a gente está falando muito em energia, energizar chakra, e ele chamou atenção. Desculpa aí, deixa eu ver. Ele chamou atenção é, a respeito disso, que somos seres de luz vivendo uma experiência humana. Então, eu acho que cada um de nós deve refletir sobre isso e pensar no que pode nos ajudar. Eu fiquei muito apaixonado com essa coisa que ele mostrou no papo, que comparou o ser humano como se fosse um jardim. Então, isso me marcou bastante. Eu fiquei pensando que meu corpo é a terra do jardim e que a minha mente são as raízes das plantas do jardim, e que nossas emoções são as flores. Então, eu achei legal quando ele comentou isso e eu gostei muito. E eu acho que se cada um de nós puder refletir um pouco sobre isso, vale a pena. Bom, o que eu resolvi para a gente passar um pouco o tempo e refletir como melhorar minha energia. É lógico que cada um de nós sabe muito disso e eu não tenho muito o que falar. Eu só vou falar das coisas que são importantes para mim, se de repente você não dá tanta importância, que você reflita sobre isso. Então, é lógico que a gente tem que cuidar da alimentação. A gente sabe que as nossas células dependem dessa alimentação e daquele terceiro, de um dos três cérebros lá, que são os intestinos, que vão processar isso para as nossas células. É, a gente tem consciência da importância da meditação para a nossa vida. Então, eu acho que cada um sabe que, assim como a alimentação é importante, a meditação também. E a gente sabe que exercitar o corpo é fundamental para que a gente melhore a nossa energia, a nossa saúde. A gente tem consciência que usar a imaginação para estabelecer sintonia com imagens, as imagens têm força em nosso corpo. Então, eu acho importante que você escolha algumas imagens para lembrar em suas meditações, porque elas nos ajudam muito. E também quando a gente vai praticar energização, eu acho importante que a gente grave e se lembre disso e coloque em prática isso, porque isso melhora em muito a nossa energia. Tem uma coisa que eu digo aqui assim, ó, eu sou apaixonado. Então, o que que eu sou apaixonado? Pelo equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Por quê? Se quando a gente está em equilíbrio com o corpo e com a mente, a gente sente aquela sensação agradável de bem-estar, a gente se sente em harmonia. Então, lembrar sempre de procurar manter o corpo equilibrado e a mente também e lembrar o que pode nos ajudar para isso.
Então, eu coloquei aqui algumas imagens. Se melhoramos a nossa energia e o nosso equilíbrio, o que que acontece? Sempre buscando um porquê. Quer dizer, se eu melhorar minha energia e meu equilíbrio, o que que vai acontecer comigo? Então, eu coloquei aqui, ó, podemos iluminar ainda mais as nossas vidas, quer dizer, eu posso melhorar ainda mais a minha vida e ajudar os outros. Então, eu acho isso importante, que quando a gente procura melhorar a nossa energia e o nosso equilíbrio, você está procurando melhorar a sua vida e dos que estão à sua volta. É, eu sempre falo da importância da respiração com o mantra. É lógico que é, cada um tem que pensar nisso, o que é o mantra para você. Se você descobrir um mantra dentro de você, tá? Esse é o que passa a ser importante. Mas quando você não tiver técnicas para usar, se você ficar meditando e escolher um mantra que tem algum tipo de significado para você, de luz, de amor, de vida, tá? E você repetir, ajuda na concentração. Assim como o Evandro nos orienta para fazer contagem regressiva, o mantra também aumenta essa energia do nosso corpo. Quando iniciei a meditação transcendental, o meu mestre lá disse assim, ó, o seu mantra é esse. Quer dizer, ele, no nível dele, ele viu o meu mantra, e a tradução do meu mantra é esse, eu sou luz. Então, eu gosto dele, me faz bem. Então, enquanto eu inspiro, eu falo ram. Enquanto eu exalo, sou. Quer dizer, na verdade, está dizendo o seguinte: eu sou luz. Então, se a gente tem essa energia no corpo e a gente quer melhorar, se você tem um artifício que te ajude, procure fazer, testar, ver se funciona, se não funciona. Então, eu estou contando para mim que eu vou contar de 31, terminei de contar, aí eu começo a fazer minha respiração e continuo. Vou contar de 51, tudo bem, conto de 51 e depois vou fazer meu mantra. Então, você experimente e veja se isso te ajuda, porque a mim ajuda bastante. Eu quero relembrar uma coisa que já falei para você rapidamente no passado, sobre a nossa parte material. Então, na ciência tem as propriedades da matéria. O nosso corpo tem essas propriedades também. E eu só quero te lembrar quais são essas propriedades para ver se você está descuidando de alguma. Não acredito que esteja, mas você tem um volume, quer dizer, você cuida do volume do seu corpo, né? Tem massa. Você se preocupa com a massa do seu corpo, o seu corpo tem divisibilidade e tal, né? Que se fala da matéria, descontinuidade, tem elasticidade. Como é que está a elasticidade do seu corpo? A inércia. Então tem partes que precisam ficar paradas, tá? Extensão, o tamanho, tal. Então, isso são as propriedades da matéria. Impenetrabilidade, quer dizer, você tem isso também. Industri... Indestrutibilidade, quer dizer, ela sozinha não vai se desmanchar, a menos que você faça alguma coisa que te prejudique. E então eu queria só lembrar essas coisas, se eventualmente volume, massa você tem se descontrolado, pare para pensar e cuide um pouco mais. Eu já fiz essa pergunta para você, eu vou repetir, por quê? Porque eu quero falar de umas coisas que a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Então, o que que você entende por semelhantes? Então, esses triângulos são semelhantes. Aqui tem um enorme, aqui tem um pequenininho, podia ser menor, tá? Então, os semelhantes só diferem no tamanho, tá? E aí eu faço essa pergunta de sempre.
qual é a sua semelhança com Deus. Então, se você concordar que você tem uma semelhança com Deus, que somos semelhantes a Ele, como todas as, as escrituras se referem, então eu quero que você pense qual é a sua semelhança com Deus. E aí eu chamei a atenção o seguinte: a imaginação. Então, nós temos uma faculdade que nos diferencia dos outros animais, que é a imaginação. E o americano chama God, Deus em nós, né? Então, a imaginação é Deus em nós e é a nossa ferramenta especial na meditação dinâmica. Então, a imaginação. Eu quero chamar atenção para isso e eu vou falar algumas coisas que cada um de nós tem que pensar um pouquinho. Então, primeiro, vamos pensar aqui, como explicar o não visível? Então se fala em energia, e de repente algumas pessoas não têm essa faculdade de percepção, de visualizar, mesmo em meditação. Então não conseguem ver isso que alguns conseguem ver com cores e detalhes. Então, essa nossa energia, como é que a gente pode de repente, pensar um pouquinho mais de como isso pode ser importante para nós. Então, você pode ver sua energia através de foto Kirlian. Então, quem é que tira foto Kirlian aqui na minha região? Eu posso fazer uma foto Kirlian? Então, quando você faz uma foto Kirlian, você vai ver coisas parecidas como essas. Então, você pode, se você se interessar, é, procurar quem tire foto Kirlian e dar uma olhada como é que você pode perceber a sua energia. Se você não tem com foto Kirlian, tem alguém que faz exame de ressonância? Então, na ressonância magnética também aparecem umas imagens interessantes. Por exemplo, olhe para essa aqui, a gente falou dos chakras, falou de cores. Então, felicidade. Quando a pessoa está feliz, se ela faz uma fotografia de ressonância, olha como ela aparece. Corpo vermelho, quer dizer, o chakra vermelho está em tudo, tá? Então, depois, se você vê essa última aqui, ó, é, a pessoa está triste. Então, veja como inverte a foto, a ressonância do cara que está triste. Aparece preto, aparece azul, onde seria vermelho, tá? Então, depressão, veja essa da depressão também, quase praticamente toda preta. A pessoa com ansiedade, olha a felicidade e a ansiedade, como é que elas diferenciam? A neutralidade, quer dizer, a pessoa neutra. Então, são coisas que chamam a atenção. E se você precisar comprovar, procure alguma forma de fazer essa comprovação. Melhora ainda mais sua energia. Como? Relaxando. Eu quero falar uma coisa aqui que a gente, nas reuniões, tem dificuldade de fazer, mas o Evandro, no curso dele, com certeza vai fazer. Então, quando você faz o relaxamento da levitação das mãos, deixa as mãos na horizontal, eu só quero lembrar como é que a gente, no meu tempo, fazia isso. Então, vai contar de 1 a 5, levita as mãos até essa posição. E daí, se possível, fazer alguns exercícios, colocando as mãos uma frente para a outra, mais ou menos assim. Então você pode testar, checar, procurar sentir isso nas suas mãos. Então, quanto mais você praticar esse exercício com esse propósito de desenvolver referência da energia branca nas suas mãos, e isso realmente passa a ser interessante. Depois que você fez essas práticas de gravar referência nas mãos,
Aí, para sair desse nível de levitação, aí você conta de 1 a 5, abaixa as mãos no colo e vai fazer a sua saída como de costume. Ou praticar fisicamente ou mentalmente. Isso era o que a gente fazia no CP da Associação Azul. Então, fazia a levitação, lembrava disso aqui, e depois levantava e ia fazer. Primeiras vezes a gente fazia mentalmente, depois a gente saía da sala circular e ia lá para a sala octogonal fazer fisicamente a imposição das mãos. Então a gente fazia assim, em cima do peito, tal. Então, como usar a energia das mãos, depois você tem que ver o que é que você gosta e é bom de fazer. Se você não tem chance com pessoas, pode praticar com os animais. Os animais adoram quando você faz imposição de mãos. É, ou então fazer com as suas plantas. Você pode fazer mentalmente ou fazer fisicamente. Então, praticar a imposição de mãos. Isso melhora muito a energia da gente. É, Eu acho sempre importante que você escolha algumas imagens e pratique recordá-las de olhos fechados. Então, quando você vai fazer um exercício, se possível, abra os olhos, veja uma imagem que você gosta, feche os olhos e lembre dela. Por exemplo, escolha uma dessas e faça agora. Olhe bem para ela, detalhes, feche os olhos, procure lembrar a imagem, depois abra os olhos e confira. Então, você sempre que possível, se você tiver as imagens que você gosta, praticar a lembrança de olhos fechados e durante as meditações. Visualizar as imagens que você gosta vão te ajudar e muito. E aí, eu agora quero falar da coisa mais importante que eu falei, que é a nossa semelhança com o Criador. Por que adoecemos? Por que de repente a gente fica doente? Tá? Então, eu chamo a atenção para isso aqui, pelo descontrole ou desequilíbrio da nossa energia. Quando a gente se descuida e por alguma razão que a gente nem sempre está consciente, a gente desequilibra a energia e aí a doença aparece. Então, o que acontece quando a gente se desequilibra? Tá? A nossa energia fica escura. A nossa energia ficando escura, ela sai de sintonia com o universo, tranca tudo. Então, é importante de lembrar que no desequilíbrio, a nossa energia fica completamente escura e a gente se desliga do todo. Eu chamo a atenção e vou esclarecer um pouquinho mais como fica a nossa energia enquanto no erro. Quer dizer, quando a gente está fazendo coisas erradas, e mesmo que a gente não tenha consciência, a gente faz coisas erradas por pensamentos, palavras, ações e omissões. E que quando a gente comete erros por qualquer uma dessas razões, o que acontece? A nossa energia volta a ficar escura e se isola do resto. Tá? E aí vem as consequências, que é a doença. Então, lembrando que a gente erra por pensamentos, palavras, ações e omissões. Às vezes a gente só cuida de ações, mas esquece do pensamento. Ou às vezes a gente cuida das ações, tal, e das palavras, mas não cuida do pensamento. De vez em quando a gente precisa dar uma olhada nisso. Quando é que perdemos o controle? Quer dizer, quando é que eu perco o controle? Ao nos comportarmos inadequadamente. Quer dizer, você tem umas regras de comportamento, e aí, se de repente você começa a se comportar de forma diferente do que você considera ter controle, então aí você vai ter problemas, porque você vai estar usando a imaginação de forma inadequada. Então,
a principal faculdade, quando você usa ela contra você, você vai arranjar problema. Olha aqui, quando você fica com medo, com raiva, com ódio, quando você fica triste, quando você fica preocupado, quando você fica com dúvida. Então, nesses casos aqui, você tem normalmente comportamento inadequado e está usando mal a imaginação. De vez em quando, a gente precisa se reorganizar, se reprogramar e ver se isso não está acontecendo. Então, eu quero refletir um pouquinho mais sobre isso. O medo é falta de conhecimento. Se você tem medo de alguma coisa, lembre-se que se você melhorar o conhecimento, você se livra do medo. Raiva, descontentamento, você está descontente com o comportamento dos outros. Então, isso está faltando resiliência, né? Ódio, aversão intensa. Quer dizer, quando você fica odiando alguém, é porque você não quer interferência disso na sua vida. Mas você pode fazer, se livrar dessa coisa que você não gosta, que a gente chama de ódio, tá? Porque isso é ruim para você. Tristeza. Por que que eu fico triste? Por que que eu fico deprimido? Então, como é que eu vou me livrar disso? Preocupação. Por que que eu estou me preocupando, antecipando as coisas? Vamos dar tempo, vamos com calma. A dúvida, falta de certeza, preciso refletir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Então, lembrando que isso cria problema na vida da gente. Buda já dizia no tempo dele: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Então, se a gente não cuidar de pensamentos negativos, eles são os nossos principais inimigos. Procure pensar sobre isso. E aqui a gente fala de pessoas e eu gostei de pensar e recordar isso. Que tipo de pessoas eu posso confidenciar? Quer dizer, que tipo de pessoas eu posso contar minhas coisas, me abrir? Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. É, porque as pessoas que a gente deve confidenciar são as pessoas que gostam de orientar. Ah, fulano gosta de ajudar, está sempre querendo me ajudar. Então, se a pessoa gosta de te ajudar, você pode confidenciar que com certeza ela vai querer te orientar e te ajudar da melhor forma possível. Pessoas que gostam de ensinar também são importantes, porque se ela sabe alguma coisa que você está tendo problema, ela vai procurar querer te ajudar. E pessoas que você sabe que gosta de ajudar. Então, tem pessoas que você sabe que gostam de ajudar. Então, essas pessoas são as pessoas dos seus relacionamentos que você pode confidenciar. Que tipo de pessoa não devo confidenciar? Tenho que me organizar e cuidar disso. Olha bem, gosta de fofocar. Quando uma pessoa vem fazer fofoca com você, cuide, porque quando ela vai com o outro, ela vai fofocar de você lá também. Então, a pessoa que desenvolve o mau hábito de fofocar, ela não vai mudar só para te agradar, não, né? As pessoas que gostam de criticar, pessoas que criticam, também você deve evitar confidenciar. E pessoa que gosta de mentir. Então, tomar cuidado no seu meio com essas pessoas aqui. Gosta de fofocar, gosta de criticar, gosta de mentir, tá? Como se proteger dessas pessoas? Então, você procure fazer um elo de luz em torno de você, que essas pessoas não gostam de se aproximar. Se a sua energia está boa, essas pessoas não gostam de se aproximar de você. Quando a sua energia baixa, com certeza elas vão te procurar. Mas se sua energia está para frente, está bem e está organizada, as pessoas não vão se sentir bem perto de você. Então, programe isso.
isso não vai me afetar. Quando você sabe que tem uma pessoa negativa, lembra dela e disse, olha, sua energia não vai me afetar, estou fora, tá? Então, procure se programar para isso. Eu quero fazer alguns lembretes dos estoicos. A gente vem falando, o Antônio gosta de falar deles também. Esses grandes pensadores da história, eles recomendavam o seguinte: o que fazer segredo? Você sabe o que você deve fazer segredo o máximo possível? Eh, São coisas importantes. Então, se você quer ser feliz, eles dizem assim, ó, não fale sobre suas conquistas. Se você ficar contando conquista para todo mundo, vem inveja, vem tal. Então, evite ficar contando para todo mundo suas conquistas. É, não fale sobre desafios não superados. Se você teve uma falha, então, ao invés de ficar contando para os outros, entre em meditação e faça uma reflexão para ver o que você precisa fazer para isso. Não fale sobre suas boas ações. Ah, eu adoro fazer isso. A pessoa vai começar a te achar motivos para te criticar. Então, pense aí, ó. É, não fale sobre seus ressentimentos. Olha, veja bem, não fale sobre seus ressentimentos, aquilo que você não gosta muito, que você tal. Não fale sobre seus sonhos mais profundos. Então, quando você tem um sonho, conte para pessoas especiais, trabalhe neles nas suas meditações em silêncio, tá? Não fale sobre os seus próximos passos. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, o que você vai ter que fazer? Conte para pessoas que você tem certeza que vão te ajudar, como foi que eu contei para vocês, e já ganhei energia no exercício que o Afonso organizou. Então, eles recomendam ainda o seguinte: não fale sobre suas dúvidas e incertezas. Então, se você ficar falando sobre suas dúvidas, faça reflexões, procure pessoas que dão respostas para isso, livros, tal, mas não fique conversando à toa sobre isso. Não fale sobre os outros, porque se você falar sobre os outros, você vai receber que rótulo? Fofoqueiro. Não fale sobre seus momentos de solidão. Então, quando você fica muito só, então você ficar comentando isso com os outros também não é bom. Não fale sobre lições não aprendidas. Eu tive dificuldade de aprender isso. Procure livros, procure quem possa te ajudar, mas não fique contando sobre suas dificuldades. Não fale sobre seus planos mais profundos, os seus projetos. Cuide dos seus projetos. Então, essas 11 coisas, eu gostei desses. Faça segredo para ser mais feliz. Então, você pense sobre eles e veja se algum deles vai te ajudar. Por que surgem os problemas na nossa vida? Aqui está uma reflexão importantíssima. Por que surgem os problemas em nossa vida? Por que eu estou tendo esse problema? O que vai acontecer? Por quê? Então, olhe bem. Nas acomodações, quando eu me acomodar, vai aparecer um problema para fazer com que eu reaja. Se você está acomodado também, está parado, então vai aparecer problema para que você possa melhorar, crescer. Então, se você está muito acomodado, pode surgir problema para melhorar o seu crescimento. E tem uma coisa importante que você deve se perguntar. Então, muitas vezes aparecem problemas na sua vida, porque ao procurar a solução, você vai melhorar a criação, vai usar a imaginação para substituir as partes que o universo teria que fazer. Então, quando aparece coisa nova, você normalmente vai aprender e ensinar. Tem uma coisa que eu quero comentar, porque
isso foi uma coisa que me marcou e que eu tive uma série de problemas. Estou praticando para desenvolver uma habilidade. Como saber se eu estou pronto? Então, pelos resultados. Então, quando você tem resultados com a habilidade que você está desenvolvendo, está querendo melhorar, é porque você está se preparando para isso. E aí, como é que fica a nossa energia quando a gente está pronto para praticar uma habilidade? Então, eu digo o seguinte: você entra em sintonia com o universo e com você mesmo. Então, quando a gente está pronto para utilizar uma habilidade, imposição de mãos, mentalizar, dar um treinamento, a nossa energia fica assim, ligada no universo, você pode chamar com Deus ou com o universo, e de dentro de você vai brilhar a luz. Então, porque a gente está pronto. E aí, habilidade desenvolvida, é isso que eu quero te chamar a atenção. Preste atenção nisso aqui. Tem uma notícia boa. Se você desenvolver uma habilidade diferente da grande maioria, uma habilidade especial, qual é a notícia boa? Você pode usar essa habilidade para ajudar. E você vai ajudar muita gente. Agora, habilidade desenvolvida, cuidado, tem a notícia ruim. E essa aqui foi a que eu enfrentei. Quando eu estava no auge das minhas habilidades de usar energia, eu tive uma crise, tá? E aí eu comecei a usar as habilidades que eu tinha para ajudar contra mim. E eu arranjei problema no coração e tal, e tal. Então, isso aconteceu quando eu não aceitei, digamos, a minha separação. Foi muito complicado para mim, eu larguei tudo, larguei CP, tá? Então, eu fiquei mais ou menos revoltado. E isso é que pode causar grandes problemas. Eu vou usar toda a habilidade desenvolvida contra mim. Então, procure lembrar disso. Quando você tem uma habilidade, cuide para não usar ela contra você. Tá? É importante a gente lembrar disso. E eu coloco aqui um pensamento que veio para mim que diz assim: não saber ou ignorar não é e nem dá privilégio no universo. Então, o fato de você não saber ou não ignorar, se você tem uma habilidade e começar a usar a imaginação contra você, você vai se prejudicar, saiba ou não, tá? Então, por quê? Não saber ou ignorar não é e nem dá privilégio no universo. E para encerrar, eu coloquei aqui algumas dicas que você já sabe, só para ver se tem alguma delas que você deve dedicar um pouco mais de atenção. 7 dicas para melhorar seu bem-estar. Então, se você precisa melhorar seu bem-estar, lembre-se que isso aqui ajuda. Exercite-se regularmente. Então, fazer exercício vai melhorar seu bem-estar. Pratique atenção plena, pratique meditação, medite um pouquinho mais, lembrando que isso vai te trazer bem-estar. Cuidado do sono. Então, o seu corpo precisa de repouso. Veja se você está atendendo o seu corpo de forma suficiente. A gente fala sempre, cultive relacionamentos saudáveis. Você é a média das 5 pessoas principais que você se envolve. Então, cuide quais são os relacionamentos que eu tenho que manter e me envolver. Pratique o autocuidado. Então, se cuidar mais, melhorar, se informar, tá? Isso é importante você se cuidar mais. Mantenha uma dieta equilibrada, nós já falamos lá no início. É importante que você se lembre disso. E a última, procure a ajuda de um profissional sempre que você precisar. Deu problema? Deu problema. Não fique remoendo. Procure ajuda profissional e aí você vai sair mais facilmente. Se tiver problema em alguma área da sua saúde,
da sua vida, lembre-se dessa coisa aqui que já foi publicada no grupo. Comece de novo. Por onde? Por dentro. Se você teve problema em alguma área da sua vida, comece de novo, por dentro. E lembre-se disso. O que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. Então lembre-se que tem coisas que você gosta, procure, né, participar. Cair não é um fracasso. O fracasso vem quando você fica onde caiu. Essa de Sócrates também é forte. Cair não é fracasso. O fracasso vem quando você fica aonde caiu.